Bem, então hoje nós vamos falar exclusivamente sobre cache, tá bom? Então, na memória cache, pessoal, ela possibilita, né, reduzir o tempo de acesso, né, que um programa necessita para acessar dados ou instruções que ficam na memória. O grande objetivo e funcionalidade da memória cache é permitir com que o processador faça acesso a dados ou instruções que estão na memória de maneira mais rápida, né? E como ele faz isso? Ele propicia que, ao invés do processador gastar tempo indo na memória principal, o processador vai na memória cache, que é uma memória cujo tempo de acesso é menor, ou seja, uma memória mais rápida, e assim ele busque os dados. Tá? Então, com a memória cache, né? Então, nos dispositivos computacionais, existe memória cache, ok? Para reduzir o tempo de acesso aos dados da memória, tá? Com o principal objetivo aqui, ó, de reduzir o tempo final de execução dos programas, ok? E é com esse mesmo objetivo, né, que as memórias caches, ao longo dos anos, né, elas propiciaram não apenas reduzir o tempo, mas elas foram colocadas, né, foram trazidas, ó, para dentro do mesmo chip onde encontra-se o processador. Tá? Esse foi o grande atrativo aqui da evolução tecnológica. Tá? Inclusive, como diz aqui embaixo, hoje em dia a maior parte da área de um chip, né, é dedicado a armazenar memória cache. Tá? Então, hoje, 80%, às vezes até 90% da área de um chip é dedicado a cache. Então, o processador ocupa uma pequena parte apenas. Ok? Bom, então vamos lá, pessoal. Então, nós temos aqui o seguinte, olha, aqui nós vamos agora estudar a memória cache quanto a algumas classificações que ela possui, tá? Muitos nomes que eu vou falar aqui são nomes que vocês já ouviram, tá? Então, agora eu só quero mostrar o conceito e, em caso de dúvidas, ou caso vocês tenham alguma curiosidade, né? Alguma dúvida para perguntar, fiquem à vontade. Bom, então vejam bem, de forma geral, nós temos o processador, tá? Aqui, momentaneamente, nós vamos desconsiderar aqui, né, a questão se estão no mesmo chip ou não, tá? O que eu quero mostrar para vocês é uma ordem de posicionamento, tá? Nós sabemos já, nesse ponto aqui da nossa disciplina, que um programa, quando ele é carregado, né, quando ele é trazido para a memória, né, ele é armazenado aqui, tá? Então, o nosso programa, né, quando ele é carregado na memória, eu coloco aqui as instruções ou os dados dele, né? Eu vou colocar aqui letras para simbolizar 4 instruções distintas, tá? A, B, C e D. Isso daqui são instruções de um programa, ok? Então, do disco rígido, né, ou do meu disco de armazenamento, eu trago isso para a memória principal, ok? E indico para o processador, né, através do seu registrador PC, ok? Qual é o endereço onde começa aqui a minha primeira instrução, ok? Nós sabemos que quando nós temos uma organização de memória cache, o processador não vai diretamente na memória para buscar o dado, tá? Ele vai fazer o acesso à memória cache, tá? E aí o que acontece? Visando melhorar o desempenho, um processador ele pode possuir, ou melhor dizendo, um sistema computacional pode possuir vários níveis de cache, tá? Então, quanto à posição na hierarquia de memória, reparem que as caches, elas ficam situadas entre o processador e a memória principal, tá? E elas podem ter vários níveis aqui, ó, tá? Quando nós falamos cache nível 1, cache nível 2, cache nível 3, tá? E assim por diante. É muito comum, inclusive, a gente ver sistemas computacionais, ver máquinas, né, com 3 níveis de cache. Então, elas estão dispostas desta forma, tá? O processador, quando ele precisa, por exemplo, que ao buscar um conteúdo, né, que está num determinado endereço, ele envia esse endereço aqui para a cache nível 1, tá? Se esse endereço não estiver aqui, tá certo? Então, esse endereço vai ser procurado na cache nível 2,
Tá? Se esse endereço não estiver aqui, ele caminha nas outras caches até chegar na memória principal. Tá? Então, aqui é esperado, né, que esse endereço seja encontrado, tá certo? E o conteúdo dele, tá? Neste exemplo aqui, nós queremos que este conteúdo aqui, ó, seja levado para o processador, tá? Então, como nós temos uma hierarquia, né, de memória aqui, com várias caches, né, vários níveis de cache entre o processador e a memória principal, quando eu preciso chegar até a memória principal para buscar um dado, esse dado ele é copiado, tá, para os níveis inferiores da cache, tá? Ele é copiado para os níveis inferiores da cache, tá certo? Ao fazer isso, nós possibilitamos, nós possibilitamos que o processador, se ele precisar em algum momento acessar novamente este dado aqui, né, este endereço, melhor dizendo, né, ele possa encontrá-lo aqui na memória cache. Tá? Então, o dado, quando se tem uma hierarquia, né, de memórias cache até a memória principal, se o dado não está na cache, ele vem até a memória principal, né, o processador chega, envia a requisição até a memória principal, e esse dado é copiado para as memórias caches intermediárias. Tá? Então, se em algum outro momento da execução do programa o processador acessar de novo, né, ou precisar buscar de novo o dado do endereço 0, é esperado que ele encontre agora aqui. Se ele não encontrar na primeira cache, ele pode acessar nas outras caches também. Ok? Não quer dizer, minha gente, que todo processador, todo o sistema computacional vai ter 2 níveis de cache, 3 níveis de cache, né? Cada organização de processador possui uma hierarquia distinta. Tá? Então, muitas vezes, para o processador ser um pouquinho mais barato, eu tiro um nível de cache aqui, ó. Tá? Então, eu deixo ele só com 2 níveis, tá certo? Às vezes ele é um pouquinho mais caro, mas ele tem uma memória cache aqui bem robusta, né? De nível 3. Isso melhora o desempenho, maximiza o desempenho. Tá? Então, nós temos que ponderar tudo isso quando a gente avalia um hardware, né, que se predispõe a executar programas. Né? O primeiro ponto é verificar que existe memória cache, e segundo é quantos níveis. Né? Então, reparem que a situação ideal era colocar o máximo de quantidade de memória cache possível aqui no nível 1. Tá? Como às vezes isso não é possível por questões de custo, então a gente coloca alguma quantidade no nível 1, coloca outra no nível 2, coloca outra no nível 3. Tá bom? Ok, pessoal? Continuando aqui, então. Então, além da questão da posição, né, das caches na hierarquia, então só quero reforçar que quando nós falamos cache L1, cache L2, cache L3, nós estamos falando de qual posição dentro da hierarquia de memória essa cache se encontra. Tá? Nós também temos uma outra organização das caches que diz quanto ao tipo do dado que é armazenado. Tá? Então, vocês podem ver aqui que basicamente eu mantive o mesmo posicionamento, né, a mesma organização hierárquica, né, cache nível 1, cache nível 2, cache nível N. Tá? Mas se vocês observarem agora, o que nós temos aqui, pessoal, é uma memória cache separada aqui, ó, em instruções e dados. Isso também é muito comum acontecer, tá? Principalmente no primeiro nível aqui, tá? Então, por que isso acontece, minha gente? Porque toda instrução que um programa possui, né, essas instruções, elas são armazenadas aqui, elas são trazidas, né, para a memória principal. Então, elas ficam todas aqui, ok? Então, ficam aqui. Agora, nós não podemos esquecer, pessoal, que um programa, ele possui instruções, mas ele também possui dados, né, valores, né, que o programa necessita para computar, ok? Então, aqui nós temos as instruções, ok? Aqui nós temos instruções,
tá certo? Nesse outro conjunto aqui, nós temos os dados, tá? Então, vamos ver aqui. Então, só para deixar claro. Aqui nós temos instruções. E aqui nós temos os dados. E todo o programa é composto por instruções e dados, tá certo? Bem, então, quando eu me referi aqui, né, à situação onde um processador, né, ele tem aqui no PC, né, o endereço aqui de uma instrução, como eu falei ainda no slide anterior, né, então ele vai buscar essa instrução aqui na cache, se não encontra, vai para outro nível, até chegar na memória principal, tá certo? Quando, então, essa instrução, ela é levada para todos os demais níveis da cache, né? Então, eu deixo uma cópia dela aqui no nível N, no nível 2, certo? No nível 1, de tal forma que o processador faz outra requisição, agora, né, essa instrução pode ser trazida aqui para dentro, ok? Mas atentem para o seguinte fato, pessoal. Imaginem, considerem aqui, ó, que a minha instrução A, que eu estou exemplificando aqui, ó, ela é, na verdade, a instrução load. Vocês lembram da instrução load lá do conjunto de instruções Marie? Então, a instrução load, né, ela, obviamente, ela é colocada na memória, né? Então, quando eu preciso acessar o endereço da instrução, acontece todo esse caminho, né? Caso essa instrução já não esteja na cache, vai acontecer todo esse caminho. Mas uma vez que a instrução seja trazida aqui para dentro do processador, né? E seja decodificada, num outro momento, tá? Então, considerem aqui que eu tenho aqui load 7, por exemplo, tá? Então, em algum momento da execução aqui dessa instrução A, que é o load, tá? Em algum momento vai dizer o seguinte, olha, essa instrução aqui, ela precisa do dado lá do endereço 7, ok? Então, vocês perceberam, pessoal, que o processador, ele faz acesso à memória para buscar instruções, mas ele também pode fazer acesso à memória para buscar dados, tá certo? Para buscar dados, ok? Então, o que acontece? Visando justamente essa situação, que existem, um programa ele é composto por esses dois conjuntos, né, dados e instruções, muitos sistemas de computação, muitos hardwares, né, de computação, eles dividem as caches, né, numa parte aqui para armazenar apenas instruções e em outra parte para armazenar apenas dados. Então, veja bem, o caso da instrução A, que é um load, né? Então, eu busquei a instrução A está no endereço 0, tá? Mas quando eu decodifiquei, eu percebi que era um load e agora ele está mandando eu ir buscar o dado, né, para eu colocar no registrador AC, e esse dado está no endereço 7, tá? Se o processador possui uma hierarquia de memória como essa, ou com caches divididas, esse dado aqui, ele não vai procurar nessa memória aqui, porque essa memória aqui é dedicada para armazenar apenas instruções, estão percebendo? Tá? Ele vai buscar o 7 aqui embaixo, porque aqui é dedicado a armazenar dados, tá certo? Bom, aqui no exemplo que eu quero mostrar para vocês, ele não está encontrando, né, o dado, né, do endereço 7. Então, ele vai procurar na cache nível 2, né, nesse caso aqui, cache nível 2 não possui, ele procura na cache nível N, também não possui, né, ele vai procurar na memória, tá? Então, se nós olharmos aqui, ó, o endereço 7, tá? O endereço 7, então ele tentou encontrar aqui, não conseguiu, o endereço 7 está justamente aqui, tá? Aqui é o endereço 7, ok? Então, deixa eu ver, desculpe, aqui embaixo, né, que é o 7, aqui, ó, tá? Aqui que é o 7. Então, o que vai acontecer? Esse dado aqui que está no endereço 7, né, isso, exatamente, o número 2 aqui está no endereço 7, ele vai ser levado, né, e vai ser colocado como cópia, né,
em todas as caches, tá? Só que reparem nessa primeira cache aqui. Essa primeira cache aqui, ela é dividida, né, entre instruções e dados. Então, esse dado aqui, ó, ele vai ser colocado aqui embaixo, tá certo? Então, o dado que estava no endereço 7 é colocado aqui numa cache dividida, tá certo? Então, isso propicia o quê? Que os dados não fiquem aqui se misturando com as instruções, tá? Então, não gera conflito ou não gera aqui sobrecarga, né? Nessa cache de nível 1 de instruções, tá? É uma abordagem muito comum, a gente, quando a gente vai olhar, né, o processador de laptops, de computadores desktop, né? Mesmo de smartphones ou tablets, quando a gente vai olhar para a hierarquia de memória, a gente observar essas terminologias. Olha, ele tem uma cache nível 1 de instruções e tem uma cache nível 2 de dados. É porque ele armazena, né, as instruções nesse nível 1 da memória cache, né, nessa parte da memória cache, e os dados nessa outra parte. Ok? Veja que o fato de eu ter separado aqui no nível 1 não implica, não é obrigatório que seja separado no nível 2, nível 3 e assim por diante. Tá? Vocês viram, inclusive, que eu mostrei aqui, nesta figura, né, desse slide, separado só no nível 1. Tá? Então, tem processadores que eles separam a cache só no nível 1, tem uns que no nível 1, nível 2, tá? E assim por diante. Tudo bem aqui, turma? Então, nós já vimos, olha, que as caches podem ser classificadas, né, quanto ao seu posicionamento na hierarquia de memória. Agora, elas podem ser classificadas ou organizadas quanto ao tipo de dado que ela está armazenando, tá? Ou ela armazena dados, né, de uma instrução, ou ela armazena a própria instrução, tá? Outra organização da memória cache é quanto, agora sim a gente chama de organização. Como é que eu vou organizar os espaços disponíveis dela, tá? Então, existem 3 tipos de organização de memória cache, tá? Existe uma memória aqui que nós chamamos de memória totalmente associativa, tá? Totalmente associativa. Existe a de conjunto associativo, existe a de mapeamento direto, tá? Essa memória, pessoal, de conjunto associativo, ela é uma memória em que, na visão do processador aqui, é como se eu não tivesse endereços, tá, para buscar o dado. O que eu tenho são só pedaços ou blocos de memória, tá? Então, eu posso buscar um bloco, um determinado dado, né? Então, vamos pegar o exemplo aqui. Olha, eu estou buscando lá uma instrução que está no endereço 0, tá? Quando eu tenho uma cache totalmente associativa, o processador ele vai buscar, tá, essa instrução em todos os espaços disponíveis, em todos, ao mesmo tempo, tá? Em todos os espaços disponíveis simultaneamente. Veja que essa abordagem é diferente do que nós estávamos observando aqui atrás, tá? Então, a ideia que nós tínhamos, olha, se o processador aqui está buscando um conteúdo, né, no endereço 0 de memória, então esse endereço mapeia para uma posição, estão vendo aqui, eu estou numa posição específica da cache. Eu não estou olhando as outras, estou olhando essa. Se o dado não está aqui, eu vou olhar em outra posição específica da cache, em outra posição específica da cache, até chegar a uma posição específica da memória principal. Tá? Esse é o caso comum, né? O caso mais básico. O que essas organizações nos permitem é fazer isso de maneira mais flexível. Então, ao invés de eu pesquisar por um dado ou por uma instrução num único espaço da memória cache, eu procuro em todos disponíveis. Tá? Então, quando eu procuro em todos disponíveis, nós chamamos isso de cache totalmente associativa. É como se ela não tivesse várias linhas, estão vendo? Ela tem sempre uma única linha e vários blocos aqui separados, né, dentro dessa linha. Tá? Uma memória cache que é totalmente associativa, ela vai melhorar muito um parâmetro que nós olhamos lá na aula anterior, chama-se HIT, tá?
Então, quase sempre ela vai dar hit, né, porque ela vai procurar pelo dado em várias posições simultaneamente. Tá? Bem, uma outra organização da memória cache pode ser através de conjunto associativo. Veja, que é totalmente associativo. Aqui, ele está fazendo essa associatividade por um conjunto, nesse caso aqui eu estou até dizendo ó, o tamanho desse conjunto, né, de vias. Então, o que seria um conjunto associativo de N vias? É uma memória cache, onde eu tenho aqui ó, dois blocos, né, que podem armazenar dados, tá? Que pode ser vistos aqui como sendo dois blocos de uma mesma linha. Então, o que acontece? Se o processador precisar pesquisar por um dado, né, nessa cache aqui, que é de conjunto associativo, ele vai pesquisar na quantidade de vias que é indicada pela cache, tá? Simultaneamente. Então, ele vai chegar até uma determinada linha, tá? E nessa linha, ele vai olhar todas as vias ou todos os blocos que ele tem ali disponível, tá certo? Então, nesse caso aqui do exemplo, como é um conjunto de apenas duas vias, ele vai pesquisar apenas em duas colunas de blocos, tá certo? E ele não vai olhar para todos os demais de baixo, não. Ele vai olhar só para este, tá? E este daqui. Então, ele vai procurar o dado em dois locais simultaneamente, tá? Aqui, não, na totalmente associativa, ele procura pelo dado em todas as posições dessa cache, em todas. Ah, mas a cache tem 1000 posições. Não interessa. Se ela é totalmente associativa, eu vou pesquisar por um dado simultaneamente nessas 1000 posições. Bom, isso é uma cache totalmente associativa. Por fim, pessoal, para fechar esse tópico de organização da cache, nós temos aqui o que nós chamamos de cache totalmente direta, tá? Ou, melhor dizendo, de mapeamento direto, ok? Uma cache, pessoal, de mapeamento direto é aquela onde, se o processador precisar acessá-la, né, para buscar algum dado, ele vai acessar apenas um local, um endereço específico, tá? Ele não vai buscar em dois, tá certo? Ele vai buscar apenas um, a gente chama isso de bloco, tá? Apenas um bloco específico, tá? Então, essas separações de busca aqui, entre essas memórias, diz respeito a quantos blocos eu vou pesquisar simultaneamente, porque, de forma geral, pessoal, o dado que nós vamos buscar, seja ele uma instrução, seja ele um operando, né, um dado, ele está dentro de um bloco. Eu já vou comentar com vocês o que vem a ser um bloco, mas ele está dentro de um bloco. Então, quando eu tenho uma cache totalmente associativa, significa que o processador irá buscar um dado em todos os blocos dessa cache simultaneamente. Todos os blocos dela, tá? Ah, mas essa cache tem 1000 blocos. Se ela tem organização totalmente associativa, o processador vai pesquisar os 1000 blocos simultaneamente. Se a cache é de conjunto associativo, tá? Então o processador vai observar a quantidade de vias. Na verdade, a gente fixa o hardware para isso, né? De forma que essa busca por um dado acontecerá na quantidade de blocos indicada aqui no projeto, né, na construção dessa cache. Então, se é uma cache de conjunto associativo de duas vias, eu vou pesquisar pelo dado em dois blocos simultaneamente. Viram como é que muda daqui para o primeiro exemplo? Para o primeiro não importa o número de blocos, eu vou pesquisar em todos. Aqui não. Vocês repararam aqui, ó, se eu contar aqui cada separação como um bloco, eu tenho 8 blocos, tá? O processador, se ele chegar aqui tentando buscar o endereço, ele nunca vai olhar os 8 blocos. Ele vai olhar apenas 2 blocos com base no endereço que ele apontar. Pode ser esses dois sim, pode ser os dois na sequência, pode ser os dois últimos, tá? Depende muito do endereço. E na cache de mapeamento direto, pessoal, ele vai pesquisar, né, se o processador chegar com o endereço até aqui, esse endereço só vai ser associado a apenas um bloco. Não será pesquisado em mais que um bloco. Tá certo? Então, essa organização aqui de cache é a mais simples possível. É a que utiliza menos hardware.